Boa noite. Hoje o tema é meio sinistro. Vou falar um pouquinho sobre o que está na mídia, está na moda agora, né? Todo mundo está falando sobre os extraterrestres. Uns acreditam, outros não acreditam, né? Mas afinal de contas, quem são os extraterrestres? Seres de outros planetas? Jesus, ele nos falou: há muitas moradas na casa do meu Pai. E no Livro dos Espíritos, na pergunta 50 a 58, Kardec pergunta se os mundos são habitados. E resumindo, os Espíritos diziam o seguinte: é uma forma da gente menosprezar a inteligência de Deus. Porque a gente acha que todo esse universo, que são bilhões e bilhões de galáxias, onde existem bilhões e bilhões de sóis, e cada sol que ilumina uma constelação tem bilhões, trilhões de planetas. Então veja bem, e esses planetas não têm vida? Só na Terra que tem vida? Então quando os Espíritos respondem que sim, todos os planetas são habitados por espíritos, por seres que nem a gente. Porque nós temos esse corpo físico, mas nós não podemos esquecer que a nossa essência é uma centelha divina, inteligente ou em fase de inteligência. Por que centelha divina? Nós não temos forma, nós não temos sexo. O espírito, ele é uma energia pura. E o sexo, ele é necessário para o nosso aprendizado. Quantos de nós aqui já não fomos homens, também as mulheres já foram homens em outras encarnações. Os homens foram mulheres em outras encarnações. E nesta encarnação estamos segundo as nossas necessidades. Então, na realidade, esses espíritos que hoje estão encarnando são espíritos que muitos deles vêm de outros planetas. Vamos pensar aqui, só para vocês terem uma ideia. Na época do Homo sapiens, do homem das cavernas, a população da Terra era 100 mil. Há mais de 2.000 anos atrás, né? Mais de 1 milhão de anos atrás, a população da Terra era 100 mil. Na época de Jesus, era de 100 a 300 milhões, aproximadamente. Em 1800, a população da Terra fez seu primeiro bilhão. Tinha 1 bilhão de habitantes. Sabe quantos habitantes tem hoje no planeta? 8 bilhões de habitantes. Aí a pergunta é: como? De onde veio isso? Porque nós reencarnamos, porém não nos multiplicamos. Deu para entender? O espírito, ele não se multiplica. O mesmo espírito de hoje é o mesmo espírito de ontem. O Newton Júnior de hoje é o mesmo espírito de várias e várias encarnações passadas. Cada um de nós, cada um de vocês que estão aqui, são os mesmos de várias reencarnações. Então isso significa que esses espíritos, ou esses extraterrestres, que a gente chama, mas eu estou vendo o homenzinho verde, alto, baixo, cada um parece, né? Um é comprido, magrinho, olho assim, olho assado. Por que eles são diferentes de nós? Vocês têm ideia? Por quê? Por exemplo, se nós pegássemos uma espaçonave e chegasse em Marte, não vou muito longe não, gente. Se nós pegássemos uma espaçonave e chegasse na Lua,
sem roupa, a gente viveria? A gente conseguiria viver lá? Não, porque não está adaptado. A gente morreria, não é isso? Precisa de uma roupa para... Por quê? E lá existe vida, existe espíritos na Lua. Lá tem uma colônia na Lua, uma base espiritual para poder os espíritos migrarem. Por que eles vivem lá sem espíritos e nós não conseguimos? O que acontece se eu for para lá sem roupagem? Eu vou, o quê? Morrer, né? Nem falava, eu vou morrer. Mas a pergunta que eu vou fazer, que eu sei que vocês têm a resposta na ponta da língua. Mas o Newton morre, desencarna, mas ele deixa de existir? Eu vou existir como? Como espírito, exatamente. E o espírito, ele precisa de roupa para chegar na Lua? Ele precisa ter uma roupa lá? Ele vai morrer? Né? O espírito vai morrer na Lua? Não tem como. Né? Então é isso que acontece. Nós vivemos aqui na Terra com a roupa que precisamos para viver na Terra. Não para deixar de existir. Então, se eu for para a Lua, se eu for para Marte, se eu for para Júpiter, se eu for para o Sol, que é impensável, né? Não dá nem para chegar perto. Com o corpo físico, eu me desmancho. Mas como espírito, eu vou morrer? Não, né? É isso. Então, é isso que nós temos que entender. Esses espíritos que têm essa vestimenta que nós vemos aí, alto, baixo, magro, com braço comprido, olho assim, ele tem a vestimenta do planeta em que eles vivem. Mas são espíritos. São criados por Deus? São. Consequentemente, eles são o que nosso? Irmãos. Irmãos, pronto. Irmãos Ganhou uma... planetários. Pronto, ganhou um almoço, um jantar, pago pela Raquel, entendeu? Que vai E pela Vivian, entendeu? Vou cobrar, hein? Entendeu? Eles são irmãos, somos todos irmãos. Só que esse irmão está muito, muito distante. Para vocês terem uma ideia, só para vocês terem uma ideia, Joaquim e Ana são, porque estão vivos ainda, né? Desencarnaram, mas vivem. Eram pais de Maria. Maria, nossa querida Maria, mãe de Jesus. Joaquim e Ana. Maria veio da mesma colônia e ao mesmo tempo do mesmo planeta que os seus pais. Vocês sabem qual é? Sírios. O nome do planeta é constelação de Sírios. É um planeta na constelação de Sírios. Sírios é uma constelação. Quem já ouviu falar em Capela aqui? Eu vou fazer a pergunta ao contrário. Quem nunca ouviu falar de Capela? Todos já ouviram falar, né? Os capelinos que foram expulsos de lá, vieram para cá. Capela, ou Oringa, ou então Cocheiro, é uma constelação, não é um planeta. Então, esses espíritos que migraram para a Terra, eles vieram dessa constelação num planeta que a gente não sabe qual é. Né? Nós somos da Via Láctea, né? Como sabe disso, somos um planeta Terra da Via Láctea. Então, o que acontece? Ele, Maria, José, vieram para a Terra, encarnaram na Terra. Por que Maria encarnou na Terra? Porque Jesus é um espírito de 15ª grandeza. Jesus não tem forma, Jesus não tem sexo, é uma energia poderosa, é um sol, Jesus é um sol. E como ele tem um compromisso conosco, Jesus hoje governa 5 planetas. Um planeta em construção,
um planeta primitivo, um planeta de provas e expiação, e um planeta regenerado, e um planeta ditoso. Sabe qual é o planeta de prova e expiação? Quem é? Qual é o planeta? O nosso. O nosso é prova e expiações. Então, todos nós que estamos aqui, mais aquele povo que está lá fora dessa casa, está num planeta de prova e expiações que está indo para que período? Regeneração. Então, nós estamos aqui trabalhando, nos preparando para que nós possamos encarnar. Quando a gente desencarnar, todo mundo aqui vai morrer com mais de 100 anos, tá? Então fique tranquilo, tá bom? Você tá melhor que nós cadamos. Né? Então, o que acontece? A gente vai desencarnar, levando conosco os nossos valores. Por isso que essa reencarnação é tão importante, gente. A gente não tem ideia da importância dessa nossa reencarnação. Vocês estão vendo essa loucura aí fora, né? A gente olha para fora e fala assim, meu Deus do céu, o Brasil não tem mais jeito, né? Porque as pessoas escutam muito, não tem mais jeito, ninguém conserta isso aqui, né? O mundo lá fora também. A Europa, né? O Ocidente, o Oriente. Então, a bagunça só. Mas, na realidade, o que está acontecendo é que todos nós estamos em provação. Todos estamos em provação. Os nossos valores estão sendo testados. Os nossos valores estão sendo testados. Não só nas atitudes, no comportamento, mas principalmente no sentimento e nas emoções. Porque eu posso, de repente, não fazer mal para ninguém, em atitudes e até em palavras. Eu me controlo, não faço mal para ninguém, não faço mal nem em atitude nem em palavras. Porque não quero ser criticado pela sociedade e pelas pessoas à minha volta. Mas o mais importante, o meu pensamento. Esse é o mais importante. O pessoal fala que a palavra tem poder, não fala? Pois é, ela não tem poder. Porque se tivesse, eu falo assim, eu te amo, eu gosto de você, né? Você é o cara que eu admiro. Como é que vocês sabem se é verdade? Eu não posso estar enganando? Não posso estar usando isso só em meu benefício? Porque eu preciso dele, então eu falo, cara, você eu admiro demais, olha, eu tô contigo, eu sou mó fã seu, mas no fundo eu estou o invejando e quero mais ele que se exploda. E que eu quero tirar dele aquilo que eu possa aproveitar. Eu sei, tenho certeza que não acontece com ninguém aqui. Ninguém tem esse sentimento, então vocês com certeza vão estar na regeneração, tá bom? Quando a Terra está ficando, então não é para vocês que eu estou falando, é que eu sou obrigado a falar, ele me contratou, está no meu contrato, né? Está no meu contrato, se eu não falar, ela me multa, tem uma multa, minha multa é pesada, então eu preciso falar essas coisas para vocês, né? Então, o que acontece? Aquilo que nós pensamos, aquilo que nós sentimos, é que é mais importante, gente. É muito mais importante. Porque é algo que, apesar de eu não ver, apesar dos outros não verem, os outros não ouvirem, tá? Por isso que eu gravo, tá? Porque não serve para vocês, mas serve para o pessoal lá fora, tá? Então, o que acontece? O que eu não consigo falar, o que eu não falo, o que ocorre? O que eu penso, eu emano energias que fica à minha volta, que Emmanuel chama de campos morfogenéticos. Mas que raio de sopa de letrinha é essa? É muito fácil, é muito simples. Quem aqui já não viu? A molecada acho que nunca viu isso aí não, porque não é da época dele, mas é da minha época.
Acho que também é só da minha época, né? Acho que nem é a época de vocês. Aquelas revistinhas que tinha aquelas bolotinhas, né? As revistas que tinha lá a fala da pessoa. Não é isso? Ficava aqueles. Né? Isso, não é assim que funciona? Isso acontece conosco. Eu posso não falar, mas o que eu penso fica registrado à minha volta. Fica registrado à minha volta. E os espíritos afins se achegam, porque eles pensam que nem eu. Não é assim a nossa vida, gente? A gente não tem grupo de amigos? Né? Por acaso um palmeirense consegue ser amigo de um corintiano? Mas é difícil, hein, mano? Mais ou menos, né? Até a segunda página. Até numa final, né? Uma final de Palmeiras e Corinthians, o bicho pega, né? Entendeu? Porque assim, chama-se afinidade. Existe uma lei universal chamada lei da atração. Essa lei, ela é indestrutível, intransponível. Por quê? Porque mesmo que eu não queira uma coisa para mim, essa lei atrai. Que loucura isso? Sabe por quê? Porque eu estou afim. Eu não quero que ninguém me fale mal de mim. Eu não quero que ninguém me prejudique. Eu não quero que ninguém me passe o rasteira, me derrube. Eu não quero. Mas qual é a minha atitude perante as situações? Quando eu vejo alguém se dando bem, qual é o meu sentimento? Eu vou falar de novo, não é para vocês, tá? Mas qual é o meu sentimento? Será que eu fico feliz pelaquela pessoa? Ou eu fico com inveja dela? Geralmente as pessoas têm inveja. Né? Aí a gente vai falar assim, nós como somos espíritas, né? Nós vamos dizer que é o quê? Inveja branca. Agora tem cor ainda. Tem inveja. Não, mas isso é inveja. Mas não é inveja. É uma admiração, é uma invejinha branca. Será que a gente torce pela vitória daquela pessoa? Quando eu começo a ver aquela pessoa crescer do meu lado, eu vou falar de novo, não é para vocês. Mas pode ser filho, pode ser pai, pode ser mãe. Quando começa a se dar bem, dá uma gastura. Tipo assim, não é inveja. Não é inveja. É assim, puxa vida, né? Caramba. Não podia ser? Não, então tipo assim, caramba, olha só que bacana, meu filho é o vencedor e tal, mas eu sou um fracassado. Ainda bem que meu filho é vencedor. E às vezes a gente transfere para o filho, que é o principal vítima da gente, né? As nossas frustrações. Se a gente quer que o filho seja do nosso jeito, porque eu não consegui ser aquilo que eu queria ser. E como todos nós sabemos, a encarnação, o projeto reencarnatório, ele é individual e intransferível. Não dá para mim transferir para o outro e nem o outro transferir para mim. Não dá. Eu tenho que investir em mim. Se eu deixo viver a minha vida para viver a vida do outro, eu estou me abandonando, estou descumprindo o meu projeto reencarnatório. Então é isso que é importante nós entendermos. Que a pessoa, eu sempre falo isso para mim, né, e gosto de ir para as pessoas, que a pessoa mais importante no universo para o Newton Júnior é o Newton Júnior. As pessoas à nossa volta são importantes, sim, claro, meu pai, minha mãe, meus parentes, meus filhos, meus netos, então nem se fala, mas a importância maior tem que ser a minha. Por quê? Porque se eu der importância para mim, se eu me tornar uma pessoa melhor, o que vai acontecer? Eu vou poder oferecer para essas pessoas que eu amo tudo que é de bom em mim. Quando você pega um avião, né, a moça faz aquela... Existe lá no prospecto, lá assim, se houver despressurização das cabines, primeira pessoa que você deve colocar a máscara, quem é?
Poder ajudar o próximo. Exatamente. Parabéns. Primeiro eu. Porque aí sim eu vou acudir quem precisa. Porque se todo mundo botar a máscara um do outro, não vai dar certo. Porque a máscara precisa estar bem colocada e tal. E você vai colocar de qualquer jeito. É a mesma coisa no nosso planetinha. Nós estamos uma aeronave, uma grande nau chamada Terra. E nós encarnamos, olha, quando a gente estava lá no mundo espiritual, preparando nosso projeto reencarnatório, vocês podem ter certeza, não tinha pai, não tinha mãe, não tinha primo, não tinha cunhado, nem sogra, nem sogro. Hã? Do nosso lado do palpite não tinha. Era eu comigo mesmo. Mas e os nossos mentores? Não, eles estão lá. Os mentores estão lá, os mentores estão aqui. Os mentores estão em nossos momentos bons e estão nos nossos momentos ruins. Mas um bom mentor jamais interfere em nossas decisões. Por isso existe uma coisa chamada livre-arbítrio. Né? Então a minha decisão me pertence. Não dá para culpar o mentor. Tá vendo? Tu não me viu fazer essa borrada aí, que tu não deixou eu fazer. Não tem como. Nem Jesus, olha só, gente. Jesus é um CEO maravilhoso, né? Um psicólogo sensacional. Nem ele interfere em nossas vidas. Nem ele. Pode rezar à vontade, viu? Pode fazer novena, trezena, tudo que é ENA. Pode. Ele vai falar assim, eu estou aqui. O que der e vier, o que você precisar, pode contar comigo. Eu vou te dar tudo o que você precisa. Ele faz isso. Ele nos dá o mundo. Ele já nos dá o mundo. Ele nos dá a vida. Ele nos dá o sol, né? Porque ele é responsável. Dá o ar que respiramos. Dá o alimento à nossa mesa. Ele nos dá, mas não nos impõe. Se eu não quiser, paciência. E ele também não vai ficar triste, não vai chorar. Não, ele vai compreender e aguardar o nosso momento. É o nosso momento que ele vai aguardar. Mas o se eu quiser, ele já me deu. Não é ele vai me dar, ele já me deu. Quando eu quero verdadeiramente. Tudo, gente. Tudo que você pode imaginar. Riqueza, remover doenças terminais, conflitos, ele já me deu. Só que tem um detalhe, eu tenho que fazer a minha parte. Por exemplo, vamos falar uma coisa que é mais pesada. Doença. Nós somos seres saudáveis. As doenças, evidente, tem alguns casos, a gente quando reencarna, as doenças mais que vêm junto com a gente são os problemas psicológicos, né? Os problemas neurais, que estão bem evidentes, né? Que a criança já nasce com aquilo, né? Síndrome de Down mas as doenças físicas, quando uma pessoa é normal, é assim que nós seremos até o fim da reencarnação, da desencarnação. Só que no meio do caminho eu começo a tomar atitudes que eu vou intoxicando o corpo. E aí, numa coisa chamada somatização, eu começo a comprometer os meus órgãos e eles são danificados. Mas ela nos pertence, essa doença? Não nos pertence. Não nos pertence. Nós, por um motivo de descuido, nós permitimos que ela se estabelecesse na gente. Mas da mesma forma que eu fiz elas serem estabelecidas, eu posso revertê-la. Só que é assim, na maioria dos casos, em muitos casos não. Não é tipo assim, pronto, fiz uma peça para Jesus, ele apareceu, eu estou curado. Alguns casos sim, por motivos que eu desconheço e acho que ninguém conhece. Mas o nosso processo de melhora tem que ser nosso, através da consciência. Vou dar outro exemplo. Digamos que
Eu gosto muito de falar da diabetes, né? Porque a diabetes é uma coisa muito constante, no caso também a pressão alta, né? Que isso é uma coisa mais recorrente. Por exemplo, a diabetes é uma linguagem corporal onde o amargor pela vida, né? Não estou satisfeito com a minha vida, posso ser milionário, não estou satisfeito, e outros conflitos de rejeição, de não aceitar, então é uma amargura. Automaticamente, essa parte psicossomática ataca o pâncreas, também, ó, deixa eu só abrir o parênteses aqui. Não estou falando para aqueles que tomam uma Coca-Cola de 2 litros e comem bolo de chocolate da hora do almoço, né? Então também tem que ver isso também, a parte orgânica, porque eu já escutei muitas pessoas falando, caramba, eu faço dieta, tomo remédio, mas a minha diabetes está baixa. Precisa ver qual é o comportamento que está provocando isso, tá? Então, o que acontece? A gente começa devagarinho, tendo essas emoções, e chega ao momento em que o pâncreas rejeita, né? O problema cria outros problemas. O que acontece? Podemos nos curar? Claro. É só reverter o processo. Descobrir o que está me levando a isso. Um conflito familiar, um desgosto por algo, ou pelo parceiro, pela parceira, pelo trabalho, pelos filhos, e tem que ressignificar esse processo. Automaticamente, ao ressignificar, a gente deixa de atuar psicologicamente nessa área. E a gente vai revertendo, a gente chama ressignificando. A gente vai ressignificando o processo. E vai melhorando até chegar a um processo de cura. É lógico, como eu falei, vai ter que tomar menos Coca-Cola, em vez de 2 litros, toma 1,5 litros, depois meio litro, né? E vai diminuindo, fazendo um desmame, né? Até você chegar naquele processo que é necessário. Então, o que eu quero dizer com tudo isso é que nós estamos aqui para nós. Nos tornarmos pessoas melhores, primeiro para nós e depois automaticamente para os outros. Esse relógio aqui, a última vez que eu vi, está parado, né? Preciso ver que horas são para não estourar o... Tem relógio aí? Só para a gente... 8h30? Então até uns 15 minutos hoje. Então, gente, o que acontece? Por que eu falei dos extraterrestres? Porque, na realidade, nos dias de hoje, tem muito poucos terrestres. Tem mais extras. Quem de nós aqui não deve ser um extraterrestre? Quem garante que eu não vim de outro planeta? De outro orbe? Quem garante que você não veio? Você. Qual é a nossa história? Cada planeta, como eu falei, cada planeta tem uma finalidade. Então, veja bem, vocês já ouviram falar dos degredados da Terra? Já ouviram falar? Que vai passar um planeta aí chupão e não sei o quê, vai levar só eles, né? Não vai levar para nenhum de nós. Levar esse povo que não presta, não sei o quê, papai, vai todo mundo lá para Quiron, né? Que é o planeta que nós vamos se vingar desses políticos. Esse vai para Quiron. Deixa ele aprontar agora, quando ele morrer vai para Quiron. Aqui não volta mais. Porque o nosso planeta vai ser regenerado. Mas a pergunta é, será que a gente vai voltar para a regeneração aqui? Uma coisa eu tenho certeza, tá? Absoluta. Ninguém aqui vai para Quiron. Ninguém. Porque Quiron realmente é um planeta primitivo, onde o povo vai comer carne crua, não vai ter churrasquinho não de fim de semana, né? Fazer uma fogueirinha, não vai ter sal, né? Mas se inventar o fogo lá, vai fazer sucesso, né? Então, quem sabe um de nós a gente vai ensinar lá, né? A mulherada que gosta de chapinha, lá não tem chapinha não, as mulheres é tudo para... Gente, não tem depilador, o sovaco vai ficar cheio de pelo. Tipo baby vai ter barba, a mulherada vai ter barba, entendeu? Porque o que acontece? São seres primitivos, vão passar pela fase corpórea, não espiritual, por isso
que os capelinos foram tão importantes para a Terra. Porque apesar de ele estar num corpo hostil, primitivo, a consciência e a inteligência dele nunca se perderam. Foram eles responsáveis por nos trazer do céu amor. Foi eles que descobriram a roda, descobriram o fogo, né? Foi eles que trouxeram, na realidade, a roda, o fogo e toda essa invenção que a Terra usou para poder crescer. E nesse processo, o que vai acontecer? Nessa expurgação, como eu falei, existem planetas primitivos, provas, expiações, se regenerando, regenerado e ditoso. São planetas. Quando nós desencarnarmos, precisa ver para onde é que nós vamos. Se nós vamos para um planeta primitivo, né? Ou para um planeta em provas e expiações. Entendeu? Então, o que vai nos levar, o que vai definir isso para nós? O que vai definir? Aonde estaremos na próxima reencarnação? Os nossos valores de hoje. Tá, gente? Os nossos valores, eu não estou falando comportamento não, tá? Estou falando valores. Porque comportamento é fácil se comportar, não é? Se eu vou na praia, fico à vontade. Se eu vou num baile de gala, eu boto uma roupa e fico... Na praia eu sou escandaloso, eu dou risada, eu brinco, eu falo... Se eu vou num baile de gala, eu me visto como tal, né? E me comporto, né? Eu me comporto, todo mundo fala, nossa, cara comportado, educado, né? Mas eu estou assim, né? Eu estou daquele jeito, que a gente chama de persona. A personalidade do baile de gala é aquela, da praia é aquela, aqui da casa espírita é a mesma coisa. Então, a personalidade, ela não define o nosso caráter. O que define o nosso caráter são os nossos pensamentos. Ele define o nosso caráter. A gente pode não criticar, que nem eu falei, mas está por dentro remoendo. Quer ver uma coisa que eu faço, me controlo, mas vocês não fazem? Com certeza, né? Quando a gente vê um bandido se dando mal na internet, né? Eu falo bem feito. Não, esse bem feito é de menos, né? Quando a gente não vê o cara morrendo, fala assim, mais um CPF cancelado, olha aí. Né? Legal, um a menos. Um a menos, esse aí foi lá para os quintos dos infernos, né? Vai lá conversar com o capeta. Pior que não, viu, gente? Porque o espírito, aquele espírito que quando pegava no pé da humanidade, que era visto roubando, podia falar, se aquele cara ali rouba, aquele cara rouba, é ladrão. E quando ele chegava no local, todo mundo, ladrão, 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 ele fugia, né? Olha, fulano é ladrão, e fugia, não é assim que funciona? Lá, a gente não vê ele não, tá bom? Então eles se agrupam no mundo espiritual e vão influenciar pessoas afins. Deu para entender? Um corrupto que morre, vai para onde? Não vou falar aqui não, porque está gravando. Porque o que nos move é as nossas sensações, o nosso caráter. Se agrupam e buscam um grupo de espíritos, por exemplo, aqui, ó, está repleto de espíritos. Mentores, guardiões, espíritos da casa. Tem até familiares aqui, presentes, com um único objetivo, que é se conectar com Jesus. Nós estamos aqui se conectando com Jesus, pedindo para que Ele nos olhe por nós, cuide da gente. Então, nós estamos aqui. Essa é a nossa finalidade. Aqueles que estão lá em Brasília, fazendo aquelas coisas todas, tem uma finalidade. E lá tem um grupo, tem uma falange de espíritos com a finalidade, intuindo, inspirando e curtindo o que está acontecendo, os prazeres do que está acontecendo. Gente, como espírito encarnado,
nós temos a razão, que você olha, raciocina, reflete, né? Quando você reflete, essa informação vai para o sentimento. Eu olho aquilo, tem um sentimento bom, pô, legal. Tem um sentimento ruim, nossa, que coisa horrível. Que crueldade. E do sentimento vai para emoção. Raiva, indignação, ódio. E depois disso vai para a sensação. O que é a sensação? Sensação, existem os hormônios, dopamina, endorfina, né? Serotonina, que faz com que o corpo sinta o que está acontecendo. Quando eu desencarno, eu tenho tudo isso menos a sensação. O espírito, ele precisa de afins para sentir. Eis o porquê dos vícios. Eis porque é difícil você tirar um viciado do vício. Ele vai lá para as colônias lá e faz a desintoxicação, sai de lá, ó. Primeira oportunidade ele volta. Por quê? Porque existe uma falange com ele que precisa dessa sensação que eles não têm. Se eles pegarem a cocaína, não sei, mas digamos, a pessoa que cheira cocaína, ela cheira e tem a sensação. Eu, graças a Deus, não sei qual é, mas tem uma sensação. O espírito, ele fica cheirando e não sente nada. Não sente nada, então ele precisa do afim para ter a sensação. E ele se conecta. E essa conexão, quando eu falo isso, não falo só das drogas, não. Falo de tudo. Pessoas invejosas, pessoas mesquinhas, pessoas rancorosas, pessoas maledicentes, que falam mal de todo mundo, pessoa hard, sabe o que é hard? Lembra aquele bichinho que falava, ó dia, ó vida, ó azar, né? Que tinha uma luzinha assim, tudo era ruim para ele. Tava sol, sol, vou morrer queimado, tá chovendo, que não chove, choveu, a chuva vai me dar resfriado. Ou seja, tudo tá ruim. Isso, todas essas atitudes, nós temos os afins que precisam sentir isso. Entendeu? Então, nesse processo que nós estamos vivendo hoje, nós temos que nos policiar. Porque quando eu tenho raiva, estou trabalhando nisso, mas também tenho. Sou encarnado. De um político ao ponto de querer que ele seja, tomara que caia um míssil lá, joga um drone na rua. Será que o Brasil não sabe fazer um dronezinho, né? Não é possível, um estilingue pelo menos. Então, quando eu tenho esse sentimento de raiva, o que acontece? Eu estou emanando energia. Estou atraindo um grupo. Gente, eu sei que vocês sabem disso, né? Mas eu estou falando porque eu falei, fui contratado, tem que falar. Existe no Livro dos Espíritos a pergunta 459. Kardec pergunta para os espíritos: por acaso os espíritos nos acompanham? E ele responde assim: mais do que vocês imaginam. Acompanham que uma nuvem de espíritos vos acompanha. E na maioria das vezes são eles que vos induzem. Eles falaram induzem. Não falou comandam. Porque ninguém comanda ninguém. Tá? Induzir é cochichar no ouvido, dar aquela vontade de fazer um negócio. Faz sim, faz que ninguém está vendo, faz aí. Faz aí, ninguém está vendo. Qual o problema? Não. Você está com vontade? Vai deixar passar vontade? Está fazendo, faz. Não tem problema, não. Ninguém vai ficar sabendo. Então eles nos induzem e a gente vai e faz. Uma vez me perguntaram assim: como é que eu sei que é uma indução do espírito é minha? Gente, normalmente
Não é 100%, tá? Nem todo, não é uma regra isso. Você não está pensando em nada daquilo, de repente aparece na sua mente aquilo. Do nada. Sem você pensar. Do nada. Normalmente é alguém cochichando no ouvido. Porque realmente a gente vive. Para vocês terem uma ideia. Está na hora? Para vocês terem uma ideia. Hoje nós somos 30 bilhões de espíritos no planeta. Olha, gente pra caramba, hein? 30 bilhões. Tem 8 encarnados. Cadê o resto? Tá aqui, ó. Passeando. Faz as contas. Para cada um de nós, tem no mínimo 3 ou 4, né? Newton Júnior. E agora? Quer dizer que quando eu vou no banheiro lá, vai um espírito atrás de mim? Não. Esquece isso. Existe uma regra, tá? Eu tomando banho, tem que me olhando? Não é assim que funciona. Né? Estou com meu marido? Também não. Né? Não é assim que funciona. Existe uma lei universal da privacidade. Ninguém tira isso da gente, tá? E essa privacidade não é só física, principalmente espiritual. Ninguém invade meu pensamento se eu não quiser. Fala de novo. Ninguém invade meu pensamento se eu não quiser, se eu não aceitar. Ninguém invade meu sentimento se eu não permitir. E as minhas emoções é a mesma coisa. Ninguém invade a minha casa. Ninguém invade a minha casa se eu não abrir a porta. Isso já não acontece. O cara bate a tua porta. Se não abrir, ele não entra. Né? Espiritualmente, é muito mais difícil eles invadirem na sua casa. Se existem espíritos desorientados em nossa casa, porque eu dei brecha. Eu dei brecha. Eu abri a minha casa para ele. No momento de discórdia, de briga, discussão. Quer ver uma hora que tem um monte de fofoqueiro lá? Ó, vamos falar da nossa linguagem aqui terrena, né? Nós estamos varrendo a sala. Varrendo a sala, tal, não sei o quê, né? Varrendo a sala. Aí escuta uma gritaria do vizinho brigando. Vou falar de novo, não estou falando vocês, tá? Estou falando o que acontece lá fora. Tenho certeza que ninguém faz isso aqui. Tenho certeza absoluta. O vizinho está brigando, aí os caras lá fora tá brigando, aí escuta a briga que ela faz, começa a eu vou varrendo, eu vou varrendo, eu vou varrendo, eu vou... E vai chegando o quê? Perto da janela. Para observar. Se demora, ele fica assim, né? Mas para não dar mancada com o vizinho, ele fica ali. O chão que fica que é uma beleza. Limpinho, de tanto que eu limpei aquele chão. Aí eu vou falar uma coisa para vocês. Quando a gente desencarna, essa conversa aqui, outra coisa que eu vou decepcionar vocês. Quando a gente desencarna, a gente não vira anjo, não, tá? A gente fala assim, não, desencarnou, era tão bom, o cara era uma peste, era uma praga. Ah, é tão bom, né? Nossa, que Deus o ilumine, que Deus o tenha. Pode esquecer. Só que não. O cara, a gente é o que é. Se eu desencarnar, quando eu desencarnar, você é o mesmo cara. Tarado por dobradinha, gosto de feijoada, entendeu? Gosto de falar mais que a boca. Então, eu sou a mesma pessoa. Só que lá vai ser mais difícil, vai ser mais trabalhado e assim por diante. O que acontece com isso? Esse meu modo de ser é o que dirige a minha vida, é o que rege a minha vida. Então esses espíritos que fofoqueiro, né, maledicente, eles estão lá, não tem o que fazer, né? Não dá para tu ficar tocando harpa mesmo, né? Ninguém sabe tocar harpa, né? Muitos nem sabem tocar harpa, não tem como tocar. Então eles vão ver o que fazer. Eles vão lá e ficam enchendo o saco de um, enchendo o saco de outro, né? Aí eu sei que vocês não vão me perguntar porque são tímidos, mas eu sei que está na cabeça de vocês. Aonde estão os mentores? Aonde estão os guias espirituais que não orientam e guiam esses espíritos? Apenas observando. Porque a decisão é nossa. Esses espíritos, eles existem. Vou falar uma frase aqui que eu ouvi em algum lugar, que não lembro onde foi que eu vi. Mas eu vou falar. Os drogados só existem porque existem os traficantes. Ou melhor, vou retificar.
Os traficantes só existem porque existem os drogados. Não é? Pra gente aqui não serve, mas pro mundo espiritual é assim, viu, gente? Enquanto tiver pessoas que pensam desse jeito, vai ter um grupo de espírito pensando, assediando. Eu vou assediar ele, mas ele é gente boa. Pô, cara chato. Vou assediar ele também. Vou assediar ele também. Então, eu começo a assediar as pessoas e percebo que eu não estou agradando. E chega um momento que todo mundo cansa, ele fala assim, caramba, só eu que estou errado? Será que não? E aí vai falar assim, deixa eu ver o que é isso. Eu vou experimentar, eu não gosto. Vou dar um exemplinho aqui, ó. Todo mundo aqui adora jiló. Come jiló. Eu odeio jiló. Aí eu vou na casa dele, ele me convida para jantar, eu chego lá, só tem jiló. Eu não como. Não. Jiló eu não como, não. Eu fico com fome. Eu vou na casa dele, também é o rei do jiló. Né? É sorvete de jiló, pão com jiló, tudo com jiló. Né? Aí eu vou na dele, uma hora eu falo assim, mas peraí, o que tem esse jiló que todo mundo gosta? É assim que funciona, né? Curiosidade. E eu vou lá e experimento. No começo, nossa, coisa horrível. Mas daqui a pouco, vai pensando bem, e uma hora eu estou envolvido. Isso chama-se, sabe o que é o nome disso, gente? Exemplo. No nosso caso. O exemplo arrasta. Emmanuel fala assim, você pode despejar um oceano de palavras para as pessoas. Se você não tiver uma gota de exemplo e ação, não vai adiantar de nada. Então, o que nós estamos fazendo aqui hoje, todos nós, para encerrar, né, porque já deu hora, é nos tornarmos pessoas melhores. Melhores para quem? Para nós mesmos. Para nós mesmos. A gente tem que absorver isso mais e mais e mais. Porque muitas vezes o que acontece conosco é o que não acontece com Jesus. Jesus, há 2000 anos atrás, teve um trabalho danado como espírito de alta luz, se preparou para encarnar, para nos trazer uma mensagem, várias mensagens, né? Que nós ainda não aprendemos, continuamos estudando e não aprendemos, para nos dizer uma coisa que é fundamental. Se nós acreditássemos nisso que ele falou, nossa vida seria totalmente diferente. Ele falou assim, vós sois deuses. Podes fazer o que eu faço e muito mais. Se eu acreditasse em mim como ele acredita, o cara que me xinga, o cara que me ofende, o cara que me corta no trânsito, o cara que fala barbaridade sobre mim, sabe o que eu faria para ele ou contra ele? Nada. Faria assim, ó, tá bom, se você acha. Quer ver um exemplo? Encarnado, Chico Xavier. Estava tudo bom para ele. Não estava nem aí. Então o que nós precisamos fazer, que é difícil pra caramba, é acreditar em nós. Porque se eu acreditar em mim, tá tudo bem. Se eu tiver doença, eu me curo. Se eu quiser ganhar na loteria, eu ganho. É verdade, gente. É verdade. Sabe por quê? Porque o universo, ele não discrimina o que eu quero. Tudo que eu quero já está decretado lá. O que vocês querem? Tem uma pilha lá, viu, gente? Tem um galpão imenso, cheio de coisa que vocês querem, está lá empilhado. Aguardando vocês pegarem a senha, que só vocês têm, ninguém mais tem, bater na porta assim com a senha, abriu e tudo aquilo cair em cima de você. Shopping espiritual. Entendeu? É tudo seu, é tudo nosso, o que nós quisermos. As coisas boas e as coisas ruins, porque às vezes a gente, né, cobiça a mulher do outro, né?
É muito caminhãozinho para minha mãe, estaria meu caminhãozinho, e vice-versa, né? Entendeu? Então, as coisas boas e as coisas ruins também. Para nós, ruins para nós. Agora, cabe a gente pegar. Então, o que nós precisamos para sermos felizes e saudáveis é acreditar em nós.